Eu sou a irmã Helena, e falarei sobre o Cavaleiro Vermelho. Antes de começar a falar, quero refutar alguns incrédulos que dizem que doenças sempre existiram para desmerecerem a profecia do Cavaleiro Amarelo. Doenças sempre existiram desde a entrada do pecado ao mundo. Vemos a primeira enfermidade chamada lepra assolar o povo de Israel, e Deus curava no tempo de Moisés. Só que as doenças no tempo antigo não devastavam a população mundial em nível pandêmico igual aos dias de hoje. Mais uma razão de que não é uma doença que contamina apenas um país, mas uma doença que contamina o mundo inteiro. Nenhuma doença normal iria ceifar milhões de vidas iguais à profecia do Cavaleiro Amarelo. A morte sempre ceifou pessoas no mundo desde quando Caim matou Abel, mas a profecia do Cavaleiro Amarelo tem ceifado milhões com doenças. E o número de mortes desde a primeira pandemia ultrapassa todas as mortes antes do Cavaleiro Amarelo ser solto. A mesma coisa do Cavaleiro Preto, que tem espalhado a fome através da inflação dos preços. E os incrédulos dizem, mas a fome sempre existiu. A primeira fome que aconteceu no mundo, eu acredito que está em Gênesis, quando o Egito teve 7 anos de fome. Deus sempre usou doença e fome como uma forma de punição ao povo rebelde. E isso está registrado mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Fome e doenças não são novidades, e sempre foram os meios que faziam o povo de Israel se aproximar de Deus. A fome e as doenças não foram criadas agora, sempre existiu desde o início do mundo. O fato é que o Apocalipse não criou nenhuma novidade, e tudo o que vai se cumprir no final dos tempos, são coisas que o povo já viu e já passaram. Os povos antigos da Bíblia já experimentaram as punições apocalípticas. As 7 pragas do Egito irão acontecer nas 7 trombetas e nas 7 taças da ira de Deus. Não vai ter coisas criadas para punição no cenário apocalíptico. Apenas o Apocalipse irá pegar as punições existentes na Bíblia e irá aplicar no fim dos tempos. Isso é uma resposta aos incrédulos que dizem que sempre existiu a fome e as doenças. Qual é a diferença da punição apocalíptica das punições antigas da Bíblia? A diferença é que as profecias do Apocalipse irão usar as mesmas punições antigas da Bíblia em proporções maiores e em escala maior. Antigamente, as doenças atingiam apenas uma região contaminada, e nos dias de hoje, atinge o planeta inteiro. Antigamente morria pessoas em um só país de fome. Hoje a fome está em todos os países do mundo. Isso a mídia não mostra, para não manchar a carreira dos governantes de cada país, estado ou cidade. E quem se lembra das 7 pragas do Egito viram que o rio Nilo se transformou em sangue. E no cenário apocalíptico, não será apenas um rio igual no Egito, será todas as águas do mundo, incluindo os mares, que se transformarão em sangue. O Apocalipse apenas irá pegar uma punição, e multiplicará 1 milhão de vezes cada castigo na Bíblia para punir as nações rebeldes do mundo. Quando Deus usou o apóstolo João para escrever o livro do Apocalipse usando os castigos do Antigo Testamento, só que milhões de vezes pior, Deus já sabia que viria uma população rebelde ao mundo, ou seja, nasceriam nações rebeldes nesse século 21, muito pior do que Sodoma e Gomorra e o povo do tempo de Noé. Essa foi a forma de aumentar as escalas de punições que já tinham na Bíblia, para punir uma geração rebelde. Deus olhou para essa geração, e viu um povo obstinado de coração e mergulhado na lama do pecado, e decidiu colocar punições mais severas no livro do Apocalipse. Porque se Deus colocasse as punições que teve no Antigo Testamento não iria resolver, lembrando que o povo do Antigo Testamento não tinha os acessórios de contaminação igual essa geração tem hoje. O pecado sempre existiu, mas nunca se espalhou tão rápido igual nos dias de hoje. Os acessórios como a televisão, filmes, desenhos, games, internet e redes sociais têm espalhado o pecado nos 4 cantos do mundo em questão de segundos, fazendo o povo se contaminar muito mais do que no tempo antigo. O povo do tempo antigo não tinha esses acessórios tecnológicos para se contaminar. As nações ímpias não contaminaram o povo de Israel em grande escala. A contaminação existia sim, mas em menor escala. Hoje qualquer país devasso com as suas imundícias consegue contaminar um país de uma nação conservadora. Os pecados dos povos antigos estão em nosso meio hoje,
mas estão mais evoluídos. A idolatria do povo de Israel evoluiu em nosso tempo. Hoje aquele ator é meu ídolo. Eu sou fã daquela cantora gospel. E se vir um pregador milionário, o estádio de futebol se enche para vê-lo. O pecado está abundante e se modernizando. A graça superabundou, mas ninguém quer entrar nela. E se decidirem aceitar Jesus, vai ser em uma igreja onde não tem a graça e está ligada com o mundo ainda. Ou a igreja está na graça ou nas trevas, e por causa da multiplicação e evolução do pecado, os corações estão mais endurecidos, o amor esfriou por causa do pecado, e o povo perdeu o temor a Deus, e fizeram chacota de Jesus no carnaval e depois louvaram os Exus. O povo perdeu o medo de ir morar no inferno eternamente. E essa zombaria Jesus não é só os ímpios, e está cheio de cristãos zombando das revelações de Deus que tenta alertar o povo para não ir ao inferno. Estão fazendo memes com o sobrenatural e ridicularizando os servos de Deus, e ainda tocando nos ungidos e blasfemando contra o Espírito Santo, chamando os cristãos verdadeiros de falsos. A maioria dos ataques não vem dos ímpios, e sim dos crentes. E Deus já sabia disso. Ele olhou para o futuro e sentiu nojo dessas nações fétidas, cujos seus pecados são tão podres e repugnantes que chegam às narinas de Deus. Vou trazer uma revelação que recebi alguns meses atrás. E Deus olhou para o século 21 ainda no tempo de João, e disse: Escreva essas terríveis punições para essa geração rebelde de coração escuro, geração maligna que merecem ser punidas com as mesmas pragas do Egito, mas em grande escala. Aumentaria a proporção das punições, multiplicando o grau de seus tormentos a esse povo sem amor a mim, que não respeita o meu nome, não respeita os meus ungidos e ainda zombam dos meus avisos de conserto. O que aconteceu no Egito foi apenas uma pequena amostra da ira de Deus. O que aconteceu no tempo do povo de Israel, que pegaram lepras, é apenas uma amostra. Os 7 anos de fome do Egito foi apenas uma amostra. Todas essas coisas ficaram piores conforme o pecado se espalha. O ai deles será de muita dor. Irei trazer o tormento do inferno na terra na quinta trombeta, sofrimento que virá à terra como nunca houve. O pecado se multiplicou, a graça também, e os tormentos para quem não quiser a graça irá se multiplicar também. O grito de ai irá subir aos meus ouvidos e não terei misericórdia se gritarem e se arrependerem. Os pedidos de socorro por causa das dores de parto que irão passar vão ser tão terríveis, que abalará as estruturas da terra, e os gritos subirão ao céu de tanto tormento. Os demônios do inferno irão subir à terra e trazer a dor e o sofrimento que as almas têm no inferno, e irão trazer para a terra e não poderão morrer. Irão sofrer com os aguilhões dos escorpiões e as picadas de cobras, e continuarão vivos. Voltando a falar dos selos, não existe de apenas uma profecia se cumprir, e depois não acontecer mais. Exemplo, aconteceu a pandemia do Covid e não acontecerá mais. Para um selo parar de se cumprir, as suas profecias tinham que se fechar. A Bíblia não fala que os selos irão se fechar, apenas fala que Jesus abriu e não fechou eles. Então se preparem que podem vir outra pandemia para colher os trigos a Deus, e o joio para o inferno. Vocês perceberam que o Covid foi uma enfermidade pior do que todas que já existiram. Os especialistas irão dizer que a gripe espanhola foi pior por ter matado mais pessoas. Mas isso só aconteceu porque a medicina não era igual à medicina nos dias de hoje. A tecnologia medicinal e genética não era avançada. A ciência daquele tempo, se comparada com a ciência de hoje, era menos evoluída. O Covid superou todas as pandemias por matar milhões, mesmo com uma ciência e medicina avançada com os melhores aparelhos tecnológicos de laboratório. Com o passar dos anos, as pandemias foram ficando piores, e aumentando os números de mortes crescendo em grau devastador. Uma pandemia pior do que a outra, e a tendência é que venha uma pandemia muito pior. A mesma coisa é a profecia do Cavaleiro Preto, que tem aumentado a sua tendência de mexer nos preços e enganar os pobres com a sua balança ambiciosa por dinheiro. Eu me lembro que o botijão de gás no ano de 2000 era R$15, e hoje ultrapassou os R$100. Com R$200 eu conseguia encher 2 carrinhos no mercado, e hoje com R$200 consigo comprar alguns itens. A profecia desse Cavaleiro Preto está a cada ano ficando mais perceptível. Só não enxerga que não quiser ver, e não adianta expulsar esses cavaleiros.
pois são principados das trevas que têm que fazer as profecias dos selos se cumprirem. A oração não pode expulsar esses demônios e paralisar as profecias dos selos para não se cumprir, e fazer a Bíblia de mentirosa. Se as profecias da Bíblia não se cumprir, o livro perde a sua credibilidade, e o dono da verdade que fez a Bíblia irá passar como mentiroso se não se cumprir as profecias. A terra pode passar, mas a palavra não passa e tem que se cumprir. O Cavaleiro Amarelo tem feito vir pandemias piores do que as outras pandemias antigas. O Cavaleiro Preto tem feito a inflação subir e não parar mais. E esses sinais só vêm aumentando, vindo um acontecimento pior do que o outro e a igreja não acorda. Vai chegar um tempo em que o botijão vai chegar a custar R$1.000, e o povo vai cozinhar a lenha, e a comida vai ficar tão cara que vai tirar o poder de compra de todos. Isso pode acontecer para o povo acordar de que estamos no fim. Vai vir uma pandemia pior do que esta para despertar o povo, porque muitos ainda não estão ligados. A zombaria aumenta na internet e no carnaval com Jesus. Parece que a morte de milhões de pessoas não foi o suficiente para fazer esse povo rebelde se converter, e a igreja fazer um concerto. É necessário uma pandemia pior e mais devastadora, para o povo sentir temor de Deus e não zombar mais dele. A tendência é que esses mesmos sinais do Cavaleiro Preto e Amarelo venham ficar mais fortes, ou seja, que venha fazer mais vítimas e oprimir o povo para alertar a igreja a buscar mais a Deus. Sobre o Cavaleiro Vermelho, já aconteceu 2 guerras mundiais que ceifaram milhões de vidas, e o segundo selo ainda está aberto e não se fechou. Olha a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a tendência é que tenha uma 3ª guerra mundial, ainda pior do que a 2ª guerra mundial, porque o objetivo dos selos é sempre aumentar os sinais para deixar mais evidente, para servir de alerta para o povo perceber que a volta de Jesus está perto, e que os sinais servem para fazer o povo se preparar para o arrebatamento vivendo uma vida santa. Os sinais da volta de Jesus vão ficar mais fortes, fazendo aqueles sinais de outrora que não eram tão nítidos ficarem muito mais com evidências. É igual uma cor clara que ninguém percebe a sua coloração, mas conforme as cores vão ficando com os seus tons mais fortes, a visão consegue perceber que as cores estão mais em evidências, se destacando com as suas tonalidades fortes. Assim são as profecias que se repetem e vão ficando mais fortes os seus sinais. Os terremotos estão atacando lugares onde não atacavam. Isso são evidências fortes. A fome tem se espalhado para outros lugares. Isso são evidências fortes. As mesmas doenças estão resistindo aos remédios antibióticos, e está surgindo enfermidades que não existem remédios para combater. Isso são evidências fortes. O preço da comida aumentou. Antigamente o povo fazia muito churrasco com carne de boi, e convidava muita gente. Nos dias de hoje, ninguém se arrisca mais em fazer churrasco e convidar os amigos, pois sabem que os preços dos alimentos subiram de tal forma, que muitos não conseguem comprar mais carnes. Isso são evidências fortes, como os sinais estavam fracos da vinda de Jesus. E esses mesmos sinais têm ficado mais fortes para chamar a atenção das nações do mundo. E se tratando do Cavaleiro Vermelho, as guerras também vão ficar piores. E a 3ª Guerra Mundial pode acontecer a qualquer momento, e ser a guerra mais evidente como um grande sinal sobre a volta de Jesus. A 3ª Guerra Mundial chamará mais atenção sobre a volta de Jesus do que a 2ª Guerra Mundial. Se os povos daquele tempo ficaram despertados com a 2ª Guerra, imagine a 3ª Guerra com o seu poder devastador, maior do que a 2ª Guerra. O Cavaleiro Vermelho não é um demônio qualquer, mas um príncipe de Lúcifer. O Cavaleiro Vermelho não é onipresente, e não pode estar em todos os lugares incitando as guerras. Mas tem milhões de demônios da guerra que estão abaixo desse cavaleiro que trabalham em conjunto com ele. Quais são as guerras que esse cavaleiro faz no mundo? As guerras nem sempre são mundiais. As guerras podem ser de um país contra o outro, igual a Rússia contra a Ucrânia. As guerras podem ser religiosas, que foi o caso da Guerra da Bósnia. Disputa religiosa matou muitas pessoas em uma guerra sangrenta entre muçulmanos, cristãos e católicos. Quando muçulmanos, católicos e cristãos fazem parte do mesmo país e disputam religiosamente,
Isso levou a antiga Iugoslávia, que era um país, deixar de existir. A Iugoslávia teve que desmembrar, porque os muçulmanos não queriam ser da mesma pátria dos católicos e cristãos, e nenhum desses grupos queriam conviver no mesmo país. A Guerra da Bósnia fez parte do processo de desintegração da antiga Iugoslávia, ocorrido durante a década de 1990, e foi marcada pelos genocídios contra a população muçulmana. A Guerra da Bósnia foi um conflito que ocorreu entre 1992 e 1995 pela independência da Bósnia. Envolveu os três principais grupos étnicos que existiam na região: croatas, sérvios e bósnios. O saldo da guerra, além da destruição material, foi de milhares de mortos. As estimativas falam de 100.000 a 200.000 mortos. O conflito também ficou marcado pelo processo de limpeza étnica, promovido pelas forças sérvio-bósnias contra a população bosniana, bósnio-muçulmanos. A Iugoslávia, localizada na Península Balcânica, historicamente foi marcada pela multiplicidade de culturas e povos. Durante os séculos 18 e 20, essa região foi dominada por grandes reinos como o austro-húngaro e o turco-otomano. A presença estrangeira resultou no surgimento de movimentos de independência contra o domínio estrangeiro. A Iugoslávia independente surgiu em 1929, e agrupou todos os povos da região sob um território e governo. O reino da Iugoslávia foi brevemente fragmentado durante a Segunda Guerra Mundial, e uma nova Iugoslávia foi formada após 1945 sob a liderança de Josip Broz Tito. Tito lutou contra os nazistas na guerra como partizan, tropas autônomas que lutavam contra a presença nazista, e foi presidente durante décadas. A nova Iugoslávia, liderada por Tito, agrupava 6 países: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia e Bósnia-Herzegovina. A liderança de Tito manteve a região unificada e coesa politicamente até sua morte em 1980. Após a morte de Tito, a aparente harmonia que existia entre as diferentes etnias começou a ruir. Surgiram por toda a Iugoslávia durante a década de 1980, grupos e lideranças políticas que defendiam um discurso nacionalista étnico e a independência de seus países. Antigamente, guerras religiosas aconteceram, e houve muitos derramamentos de sangue. Na Nigéria acontecem guerras religiosas. A Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa, e por disputas de recursos naturais. Na região norte do país, concentra-se muçulmanos. Na região sul, concentra-se cristãos. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas desde o ano de 1953. Em 2009, o conflito iniciado pelo Boko Haram, uma organização terrorista, vitimou mais de 15.000 pessoas com o objetivo de combater os princípios ocidentais. As cruzadas, que muitos chamam os seus cavaleiros de cristãos, derramaram muito sangue muçulmano por causa de territórios. Mateus 26 versículo 22. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Esse versículo faz parte da graça. Jesus veio trazer o amor ao próximo e não matar. Portanto, as cruzadas cristãs nunca foram de Deus. Esses cavaleiros cristãos nunca trabalharam para Jesus, que era contra matar o seu próximo. Esses grupos de cavaleiros trabalhavam para a maçonaria e nunca foram cristãos. Apesar de carregarem o título de cristãos, irei colocar um resumo das cruzadas cristãs que ceifaram muitas vidas por causa de interesses de terras ou cidades. Primeira Cruzada, 1096 a 1099. Influenciado pela promessa do Papa Urbano II, de que o cavaleiro que participasse das cruzadas teria o perdão de seus pecados. As primeiras expedições obtiveram inúmeros participantes, desde nobres até peregrinos. Em 1097, a primeira cruzada saiu de Constantinopla em direção a Jerusalém. Os cruzados fizeram a promessa de devolver ao Império Bizantino as terras tomadas pelos turcos. Ao contrário da Cruzada Popular ou dos mendigos, a primeira cruzada teve a participação de cavaleiros ricos. Logo surgiram desentendimentos entre bizantinos e cruzados. A participação de mercenários tinha o apoio dos bizantinos, mas era rejeitada pelos cruzados.
A primeira cruzada logo obteve suas primeiras vitórias. As cidades de Niceia e Antioquia foram tomadas. Em 1099, Jerusalém também foi conquistada. Os cruzados reprimiram os inimigos, e usaram a força para impor seu domínio sobre a população local. As terras conquistadas foram divididas, e a promessa de devolução da parte bizantina não foi cumprida. O sistema feudal foi então implantado no Oriente. A presença ocidental cristã durou um século. Em pouco os turcos conseguiram se unir, e impor uma derrota aos cruzados. As terras dominadas pelos cristãos foram retomadas pelos islâmicos. Para saber mais, leia a Primeira Cruzada e a Conquista de Jerusalém. Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Em 1145, o Papa Eugênio III e São Bernardo convocaram mais uma cruzada. Os reis Luís V da França e Conrado III do Sacro Império atenderam à convocação e organizaram a Segunda Cruzada. Porém, essa expedição demonstrou novamente rupturas dentro dos próprios cruzados. Alguns almejavam um ataque imediato, outros aguardavam o momento certo para fazê-lo. Até 1187 nenhuma expedição foi organizada, até que Jerusalém foi tomada pelo exército de Saladino. Terceira Cruzada, 1189 a 1192. A Terceira Cruzada foi convocada pelo Papa Gregório III, logo após o sultão Saladino conquistar Jerusalém. Os principais reis europeus fizeram parte dessa jornada até a Terra Santa, sendo eles Felipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Germânico e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Porém, Barba Ruiva morreu afogado na Sicília, e os reis Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão se desentenderam. Ao final, apenas o rei inglês persistiu na campanha. Os cruzados obtiveram sucesso ao conquistar Chipre, Acre e Jaffa. Ao se aproximarem de Jerusalém, os cruzados travaram uma grande batalha contra o exército de Saladino. Em 1192, um acordo foi feito entre cristãos e islâmicos. Jerusalém permaneceria sob o comando islâmico, mas com a abertura da cidade santa para peregrinações cristãs, desde que desarmadas. Quarta Cruzada, 1202 a 1204. Apesar do acordo firmado com os islâmicos em 1192, uma nova expedição foi convocada pelo Papa Inocêncio III, com o objetivo de conquistar Jerusalém. A convocação se deu em 1198, mas sua organização se concretizou apenas 2 anos depois. A Quarta Cruzada foi caracterizada por motivações comerciais. O duque Henrique Dandolo fez o transporte dos cruzados em troca de dinheiro. Esses interesses econômicos começaram a interferir nas campanhas. Cruzada das Crianças, 1212. A Cruzada das Crianças ocorrida em 1212, é envolta de fatos inusitados e lendas. Acreditava-se que apenas as almas puras poderiam libertar Jerusalém. Por causa disso, milhares de crianças foram colocadas em navios, saindo de Marsella na França em direção ao Oriente. Essa ideia teria surgido em Constantinopla, uma cidade cristã que havia sido saqueada por cruzados. Dessa forma, de acordo com a crença popular, os adultos não eram confiáveis, e apenas as crianças poderiam participar das expedições. Ao longo do caminho, várias crianças morreram de fome e frio, e as que sobreviveram foram vendidas como escravas. Quinta Cruzada, 1217 a 1221. A Quinta Cruzada também foi convocada pelo Papa Inocêncio III em 1217, e teve a participação do rei André II da Hungria, e Leopoldo VI Duque da Áustria. Desta vez, a tática dos cristãos era conquistar primeiramente o Egito, para depois atacar Jerusalém. Uma crise na liderança egípcia permitiu que os cristãos dominassem a região. O sultão ofereceu o reino de Jerusalém e dinheiro para os cristãos deixarem o Egito, mas a proposta foi recusada. Os cristãos conquistaram a cidade de Damieta, mas conflitos entre os cruzados fizeram com que se perdesse tempo, possibilitando o restabelecimento do exército islâmico que contra-atacou os cristãos, e os derrotou em 1221. Sexta Cruzada, 1228 a 1229.
A Sexta Cruzada foi liderada pelo Sacro Império de Frederico II, que havia sido excomungado pelo Papa. Sua excomunhão fez com que seus soldados desertassem a campanha ao longo do caminho até o Oriente. Frederico II fez um acordo com o sultão Camil, que lhe garantiu a posse de Jerusalém, Belém e Nazaré por 10 anos. Porém, a derrota dos cristãos para os islâmicos em Gaza, em 1224, fez com que sua conquista fosse perdida. Sétima Cruzada, 1248 a 1254. Essa cruzada foi liderada pelo rei francês Luís IX, canonizado como São Luís. Em 1248, ele se dirigiu ao Egito e conquistou a cidade de Damieta. O exército cristão foi derrotado, e o rei preso. Os franceses pagaram pela sua libertação. Oitava Cruzada, 1270. As últimas cruzadas foram marcadas pela derrota dos cristãos para os islâmicos. A Oitava Cruzada foi liderada pelo rei francês Luís IX, que novamente se dirigiu para o Egito. Os cruzados desembarcaram em Tunis, e foram contaminados por uma peste que matou inúmeros cristãos. Nona Cruzada, 1271 a 1272. Com a morte do rei Luís IX, o rei da Inglaterra Eduardo decidiu lutar no Oriente, mas a morte de seu pai Henrique III fez com que Eduardo retornasse para a Inglaterra e assumisse o trono. Para alguns estudiosos, a Nona Cruzada é considerada uma continuação da Oitava. Consequências das Cruzadas. As Cruzadas aprofundaram a rivalidade entre cristãos e islâmicos. Porém, do ponto de vista econômico, as expedições possibilitaram o fortalecimento do comércio e o transporte de especiarias para o mercado europeu. Além disso, as cruzadas retomaram as relações entre Ocidente e Oriente. Os reis acabaram fortalecidos, pois demonstraram seu poder militar perante os senhores feudais, que já sinalizavam a perda de seu domínio à medida que a Idade Média começava a entrar em crise. Irei falar de guerras raciais sangrentas que ceifaram milhões de vidas, as guerras tribais, porque as raças não falam as mesmas línguas, que é o caso do Sudão, país na África, também chamado de guerra étnica, que é guerra racial. Os conflitos na África são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por água e recursos minerais, e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. O Sudão tem uma história marcada por muitos conflitos e guerras civis. É um país abundante em petróleo e em recursos minerais como o ouro. A Primeira Guerra Civil Sudanesa ocorreu entre os anos de 1955 e 1972. Esse conflito bélico travado entre o governo do Sudão e rebeldes do Sul tinha por objetivo a separação da região sul do Sudão. Essa guerra civil dizimou cerca de 500 mil de pessoas. Guerra política de dois países por interesse em assumir o poderio econômico. Estados Unidos e a antiga União Soviética disputaram quem assumiria o controle econômico no mundo. Não houve uma guerra entre esses dois países, mas houve uma ameaça de guerra. E sobre guerra e sobre o poder financeiro, sempre irá existir de um país atacar o outro por causa de seus interesses, que foi o caso dos Estados Unidos, que bombardeou o Afeganistão para assumir o controle do petróleo, e também tem as guerras para assumir o controle do tráfico de drogas, que também tem interesse financeiro, e muitas vidas são ceifadas por lutarem ao lado da sua facção. Traficantes usados pelos demônios sanguinários têm matado pessoas por causa do dinheiro. Facções rivais têm guerreado pelo poder financeiro, e eles mesmos se matam. Sangue são derramados por qualquer motivo, não importa o que seja, mas se envolver dinheiro vai ter sangue derramado, e os demônios da morte trabalham para continuar causando conflitos. Depois que o Cavaleiro Vermelho foi solto, facções rivais foram criadas, e a criminalidade aumentou. Guerras religiosas sangrentas também se multiplicaram. Guerras políticas para assumir o controle econômico de países que querem liderar o mundo, para enriquecerem e lucrarem em cima dos países pobres.
Não importa o motivo da guerra, se é por causa da religião, do tráfico, do interesse financeiro, do poder político, o Cavaleiro Vermelho e os seus demônios sempre irão querer ver sangue derramado. Toda guerra tem interesse financeiro, isso é a raiz do mal que o dinheiro tem causa, e o Cavaleiro Vermelho usa o dinheiro como um meio de realizar guerras. As riquezas da terra têm levado a muitos derramamentos de sangue, o amor ao próximo foi substituído pelo amor ao dinheiro, as vidas pouco importam, o que vale é o império na terra, nem que seja para derramar o sangue de milhões de pessoas em uma guerra. Irei relatar algumas guerras que aconteceram antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que aconteceram antes da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não devastaram tantas pessoas iguais essas duas guerras mundiais. Foram duas guerras mundiais que envolveram o planeta inteiro, e ceifou mais vidas do que as guerras anteriores que não foram de nível mundial. As duas guerras mundiais foram as piores que ceifaram muitas pessoas, do que as guerras anteriores. Essas foram as duas últimas guerras que mais devastou o mundo. A guerra da Rússia e Ucrânia ainda é pequena, por envolver apenas dois países e não o mundo. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX, o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918, e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que em 1939 uma nova guerra acontecesse. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu entre 1939 e 1945, e ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. A Terceira Guerra que pode acontecer, irá matar muito mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra, porque a tecnologia evoluiu, e as armas estão mais aperfeiçoadas com alto poder de fogo devastador. Mas a tendência é que as guerras fiquem cada vez piores, para que os sinais da volta de Cristo fiquem mais fortes, para chamar a atenção dos despercebidos. O tsunami de 2004 foi o maior sinal da volta de Jesus. Quando se trata de sinal nas águas, os tsunamis antes desse foram os menores em proporção, e não matou tantas pessoas igual a esse tsunami de 2004. Irei relatar os fatos históricos de algumas guerras causadas por esse Cavaleiro Vermelho. Gosto de falar fatos históricos, para que quem me assiste venha saber o tamanho da proporção de uma guerra, de uma pandemia ou de uma inflação. Os fatos históricos irão dar mais detalhes e conhecimento da força que uma profecia faz na Terra. Guerras Napoleônicas, 1803 a 1815. As guerras napoleônicas foram resultado direto das guerras revolucionárias francesas, 1792 a 1802, desencadeadas pelo choque entre os novos ideais revolucionários e a defesa do sistema monárquico nos países europeus, representado principalmente pelo Sacro Império Romano. Guerra Peninsular, 1807 a 1814. A Guerra Peninsular de 1807 a 1814 foi um conflito militar entre a França napoleônica contra o Reino Unido, Espanha e Portugal pelo domínio da Península Ibérica. O conflito teve início quando os exércitos franceses e espanhóis invadiram e ocuparam Portugal em 1807. Em 1808, os franceses tomaram o poder na Espanha, a sua aliada até então. Foi uma das primeiras guerras de libertação nacional,
e onde a tática de guerrilha foi utilizada em grande escala. Guerra da Independência da Bolívia, 1809 a 1825. A luta pela independência começou em 1809, mas permaneceu parte da Espanha até 1825, quando foi libertada por Simón Bolívar, a quem o país deve seu nome. Após uma breve união com o Peru, a Bolívia tornou-se totalmente independente. Guerra da Independência da Argentina, 1810 a 1816. Foi em 25 de maio de 1810, durante a Revolução de Maio, que os argentinos proclamaram sua independência. Porém, o processo não foi pacífico, pois ocorreu uma guerra contra a Espanha. Em 9 de julho de 1816, data da proclamação de independência da Argentina, a independência foi declarada pelos congressistas. Guerra da Independência do México, 1810 a 1821. Em 24 de agosto de 1821, O'Donoghue assinou o Tratado de Córdoba, encerrando destarte a dependência da Nova Espanha à Velha Espanha. Em 1822, como não havia disponível nenhum monarca da dinastia Bourbon para governar o México, Iturbide foi proclamado imperador do México. Todavia, seu império teve pouca duração. Primeira campanha cisplatina, 1811 a 1812. Primeira campanha da Cisplatina, foi a primeira invasão da Cisplatina por tropas portuguesas de Dom João VI entre 1811 e 1812. Guerra contra Artigas, 1816 a 1820. A Guerra da Cisplatina foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, região que atualmente conhecemos como Uruguai. Essa foi a primeira guerra de que o Brasil participou como nação independente, e estendeu-se de 1825 a 1828. O resultado do confronto foi desastroso para o Brasil, que além de perder a Cisplatina, teve de amargar uma intensa crise econômica. Guerra da Independência do Chile, 1817 a 1818. A independência do Chile ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1818, sob liderança de Bernardo O'Higgins. O movimento que buscava a independência pôs fim à soberania espanhola que atingia a região, sob comando dos crioulos. O processo de independência chilena teve amplo apoio da Igreja Católica. Guerra da Independência do Brasil, 1822 a 1823, ocorrida entre os anos de 1822 e 1824. A Guerra da Independência do Brasil se configurou na luta de patriotas que eram contrários ao processo de recolonização, que estava sendo proposto pelas cortes portuguesas. Guerra da Cisplatina, 1825 a 1828. A Guerra da Cisplatina foi um conflito ocorrido entre 1825 e 1828 envolvendo Brasil e Argentina, pelo domínio da região do Rio da Prata. Era a primeira guerra que os brasileiros participavam depois da independência em 1822. Guerras Liberais de Portugal, 1828 a 1834. A morte de Dom João VI criou um problema na sucessão dinástica com dois príncipes candidatos ao trono, mas com visões de poder diferentes. As tentativas de mediação falharam, e o país caiu numa guerra civil que opôs absolutistas a liberais. Para assumir a coroa portuguesa, alinham-se os irmãos Dom João. Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845. A Guerra dos Farrapos foi um conflito que aconteceu no Brasil de 1835 a 1845. A revolta protagonizada pelos farroupilhas assumiu um caráter separatista em 1836, e foi motivada por insatisfações políticas e econômicas da província do Rio Grande do Sul. Primeira Guerra do Ópio, 1839 a 1842. As guerras do ópio ocorreram nas décadas de 1840 e 1850 em território chinês, e tiveram como principal motivação a questão do comércio do ópio produzido pelos chineses. Primeira Guerra de Independência Italiana, 1848 a 1849.
A Primeira Guerra da Independência Italiana foi travada em 1848 e 1849 entre o Reino da Sardenha e do Império Austríaco. A guerra viu principais batalhas em Custoza e Novara, em que os austríacos sob o poder de Radetzky conseguiram a vitória. Rebelião Taiping, 1850 a 1864. A Rebelião Taiping, também conhecida como Guerra Civil Taiping, ou Revolução Taiping de 1851 a 1864, foi um dos conflitos mais sangrentos da história. Um confronto entre as forças da China Imperial e um grupo inspirado por um místico autoproclamado chamado Hong Xiuquan, ou Hong Xiuquan, em 1814 a 1864, que era cristão e também intitulava-se Irmão de Jesus Cristo. Seu objetivo era criar uma nova cultura, substituindo a tradição confucionista e budista pela sua visão de cristianismo, moldado conforme as suas ideias. Segunda Guerra do Ópio, 1856 a 1860. A Guerra do Ópio foi um conflito armado ocorrido entre a Grã-Bretanha e a China nos anos de 1839 a 1842, e 1856 a 1860. Com o fim das guerras napoleônicas, todo o comércio marítimo se voltou para o Oriente. Porém havia um problema: a China ainda mantinha algumas restrições em relação ao comércio com países estrangeiros. Segunda Guerra de Independência Italiana, 1859. A campanha italiana de 1859, também chamada de Guerra Italiana de 1859, correspondente à Segunda Guerra da Independência Italiana, viu os exércitos franco-sardos se chocarem com o do Império Austríaco. A sua conclusão permite a reunião da Lombardia com o Reino da Sardenha, e lança as bases para a constituição do Reino da Itália. Terceira Guerra de Independência Italiana, 1866. A Terceira Guerra de Independência Italiana, a Guerra Austro-Prussiana, também chamada de Guerra das Sete Semanas ou Guerra Civil Alemã, foi travada pelo Império Austríaco e pela Prússia em 1866, e resultou no domínio prussiano sobre a atual Alemanha. Guerra contra Uribe e Rosas, 1851 a 1852. A guerra contra Uribe e Rosas aconteceu em 1851. Foi um conflito envolvendo os países da bacia do Rio Paraná. A origem de tudo foi quando o presidente argentino Juan Manuel de Rosas uniu-se ao então ministro da Guerra do Uruguai Manuel Uribe, na tentativa de constituir um país único. Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, 1861 a 1865. A Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, aconteceu nos Estados Unidos entre o norte e o sul do país, e resultou no fim da escravidão em todo o território americano. A Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana foi um conflito que aconteceu entre norte e sul dos Estados Unidos entre 1861 e 1865. Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871. A Guerra Franco-Prussiana ocorreu entre o Império Francês e o Reino da Prússia em 1870 a 1871. A França foi derrotada e o Império caiu, substituído pela Terceira República Francesa. Além disso, os franceses tiveram que pagar indenizações à Prússia e ceder parte do seu território. Já o Reino da Prússia foi o grande vitorioso. Guerra Anglo-Zulu, 1879. A primeira batalha da Guerra Anglo-Zulu foi a Batalha de Isandlwana em 22 de janeiro de 1879, que acabou com a derrota britânica. Guerra do Pacífico, 1879 a 1881. A Guerra do Pacífico foi uma contenda militar travada entre o Peru, a Bolívia e o Chile entre 1879 e 1884, motivadas pela posse de um território inabitado no norte do deserto do Atacama. Esta zona era bastante cobiçada por ser naturalmente rico em nitrato de potássio, para além de outros minerais como o cobre. Primeira Guerra dos Boeres, 1880 a 1881.
A Guerra dos Boeres foi o nome dado às guerras que aconteceram no sul da África, hoje atual África do Sul, entre 1880 a 1881, e 1899 a 1902. Os conflitos foram travados entre ingleses e holandeses, no contexto do imperialismo europeu do século XIX. Revolta da Armada, 1893 a 1894. A Revolta da Armada foi liderada pela Marinha entre 1891 e 1894 no Rio de Janeiro, e no sul do país, integrou a Revolução Federalista. Suas causas foram o autoritarismo de Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso, e o descumprimento de Floriano Peixoto ao não convocar novas eleições em 1891. Guerra de Canudos, 1893 a 1897. A Guerra de Canudos foi um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro, no qual mais de 25 mil pessoas foram mortas. A cidade era um vilarejo na Bahia liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso, e ali moravam seus seguidores. Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895. A Segunda Guerra Sino-Japonesa ocorreu entre o Japão e China, como resultado da postura imperialista dos japoneses. Esse conflito iniciou-se em 1937, após um desentendimento entre japoneses e chineses posicionados em Pequim, e acabou mesclando-se com os eventos da Segunda Guerra Mundial. Guerra Hispano-Americana, 1898, ficou conhecida pelo nome de Guerra Hispano-Americana, o conflito ocorrido entre a Espanha e os Estados Unidos em 1898, culminando com a tomada de Cuba, Porto Rico e Filipinas ao domínio espanhol. Segunda Guerra dos Boeres, 1899 a 1902. O desencadear da guerra ocorreu devido à anexação por parte da Inglaterra, do território da República do Transvaal em 1877. As forças boers não aceitaram o fato e atacaram todos os comboios militares ingleses, sendo que em menos de 2 semanas, todos os aquartelamentos britânicos estavam cercados por forças boers. Guerra dos Boxers, 1900 a 1901. A Guerra ou Revolta dos Boxers foi um levante popular anticristão e anti-ocidental de caráter xenófobo e tradicionalista, ocorrido em praticamente todas as províncias do norte da China entre o final de 1899 e 1900. A Guerra dos Boxers aconteceu durante a dinastia Qing, com o objetivo de expulsar os estrangeiros dos territórios chineses. Esta rebelião contou com o apoio dissimulado das autoridades locais, e da própria imperatriz, Tzuici. Guerra do Acre, 1902 a 1903. Convencionou-se chamar de Revolução Acreana, a revolta dos seringueiros que no início do século XX, ocupavam o atual estado do Acre, aquela época pertencente à Bolívia, insurgindo-se contra o governo boliviano, que cedera todo aquele território ao truste anglo-americano, Bolivian Syndicate. Os seringueiros proclamaram a independência da região, dando início à disputa diplomática que passou à história com o nome de Questão do Acre. Guerra Russo-Japonesa, 1904 a 1905. A Guerra Russo-Japonesa evidenciou o projeto imperialista do Japão no começo do século XX, bem como a modernização que estava em vigor nesse país, e a fragilidade do exército russo. A causa do conflito foi a disputa territorial entre as duas nações por territórios pertencentes à China. Primeira Guerra dos Balcãs, 1912 a 1913. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913 que ocorreu na região da Península Balcânica. De fato, foi a disputa entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária pela posse dos territórios remanescentes do Império Otomano. Guerra do Contestado, 1912 a 1916. A Guerra do Contestado foi um conflito que aconteceu no Brasil entre 1912 e 1916,
causando cerca de 10.000 mortes, aconteceu em uma região que era disputada pelos estados de Paraná e Santa Catarina, e foi motivada pela insatisfação política e social da população, e por um elemento religioso messianismo. Esses são os relatos de algumas guerras que marcaram o cenário mundial, guerras que ceifaram muitas vidas em troca de interesses egoístas dos homens. Encerro esse estudo do Cavaleiro Vermelho. Que todos fiquem na paz de Deus. Amém.